Quando se fala de Kylian Mbappé, surgem palavras como fominha, mimado, bad boy e também ruim de vestiário. Essas são algumas das frases que Mbappé recebeu ao longo de sua carreira. Ele é um jogador que conseguiu despertar antipatia entre brasileiros, argentinos, torcedores do PSG, torcedores do Mônaco, Neymar, Messi e vários outros jogadores do futebol mundial. O exemplo mais recente ocorreu antes da Copa de 2022. O atleta fez uma declaração polêmica sobre o futebol sul-americano em entrevista à TNT Esportes. Mbappé foi questionado sobre os favoritos para o Mundial do Catar e disse que Brasil e Argentina estariam atrás dos europeus. Segundo ele, as seleções sul-americanas não estavam no mesmo nível das europeias. Il y a la France déjà. Je pense que le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi, parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous, et on a des matchs de haut niveau. Comme par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps, donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe, donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Apesar de parecer algo lógico, as falas do francês se tornam totalmente equivocadas quando, na própria Copa do Mundo em que ele afirma isso, a Argentina acabou sendo a campeã, no ano de 2022. Até a última Copa, em 2022, a Conmebol tinha apenas 4 vagas diretas para a Copa do Mundo e talvez, mais uma por repescagem, enquanto a UEFA possuía 13 vagas para serem levadas ao torneio. Por essa diferença abismal, chegar às oitavas de final da Copa do Mundo vale muito mais para os sul-americanos do que para os europeus. E é lógico que essa declaração de Mbappé não pegou nada bem com as torcidas da América do Sul. Argentinos e brasileiros pegaram desgosto por esse atacante. Ainda em 2022, o atacante estava sendo assediado pelo Real Madrid, que esperava contratar o jogador ao final do seu contrato com o PSG, travando a renovação que ocorreria automaticamente. Porém, Mbappé recusou o Real Madrid na época, renovando até 2025 com o time de Paris. Logo após esse anúncio, diversos jogadores do clube espanhol fizeram postagens em suas redes sociais mostrando o escudo do clube. O jogador Karim Benzema foi além e fez uma publicação com a foto do cantor Tupac com um amigo que foi culpado de seu assassinato, em alusão a uma traição. Com tudo isso, Mbappé foi às redes sociais e falou o seguinte: Vi que todos os jogadores do Real Madrid postaram. Não é somente ele. Você não precisa ser um gênio para entender que vem de cima, certo? E apesar de parecer algo bobo e até mesmo infantil, o atacante claramente conseguiu desagradar a diretoria do Real Madrid na época, principalmente o presidente Florentino Pérez. Naquela época, não estávamos mais interessados no jogador. Não vamos abrir exceções que coloquem em risco a gestão do grupo. Como se não bastasse, nada chegou perto da polêmica que rondou o vestiário da equipe francesa do PSG, uma guerra fria entre o jovem francês e o brasileiro Neymar. Nunca houveram brigas realmente públicas com algo mais acalorado e explícito entre os dois, mas negar que havia uma tensão no vestiário do time do PSG era simplesmente inocência. Todas essas movimentações aconteceram logo após a renovação do atacante com o time de Paris, quando Mbappé passou a cobrar os moldes que o time trabalhava e tratava seus jogadores, esperando melhorias consideráveis para um profissionalismo melhor dele e de seus colegas de clube. O que fez acabar virando seu foco e suas críticas à presença de Neymar nos vestiários do Paris, acusando seu colega de trabalho de ser o motivo da indisciplina dentro do vestiário do Paris Saint-Germain. E isso passou a ser refletido até mesmo em brigas dentro de campo. Messi assumiu um papel de mediador durante os conflitos dos dois companheiros, que explodiu de vez durante o jogo contra o Montpellier, quando Neymar pegou a bola para bater o segundo pênalti durante a partida. E isso gerou uma discussão com Mbappé. Neymar tinha um aproveitamento melhor que o de Mbappé nas cobranças de pênaltis, porém passou a ser obrigado pelo jogador a deixar essa função, mesmo com o camisa 7 não tendo números tão bons quanto o 10 do Paris. Messi na época ficou no meio desse conflito e convenceu Neymar a deixar Mbappé tomar as atitudes que queria, confiando na maturidade de seu colega. Assim, Mbappé passou a ser chamado aqui no Brasil de dono do PSG e ganhou a fama de ser um dos jogadores mais tóxicos do mundo dentro de campo, nos vestiários e também nos bastidores de qualquer time que fosse. Mbappé conseguiu o feito de, no futebol, ser tão odiado quanto bom jogador. Por mais que o camisa 7 do Paris consiga desempenhar grandes números dentro de campo, até mesmo surpreendentes ao ponto de colocá-lo como um dos melhores jogadores do mundo, as atitudes dele dentro e fora do campo marcaram sua história e mancharam sua carreira com polêmicas, fazendo Kylian talvez ser o jogador mais odiado do mundo atualmente.
Agora, ao que tudo indica, o astro francês deve se transferir ao Real Madrid ao final do seu contrato com o PSG. O Diário da Espanha foi o jornal responsável por supostamente vazar os valores pedidos por Kylian Mbappé para selar a sua ida para o Real Madrid. De acordo com o veículo espanhol, a pedida foi um salário bruto de 50 milhões de euros, cerca de 270 milhões de reais. Desses, 25 milhões de euros líquidos, cerca de 133 milhões de reais, além de um valor de 120 milhões de euros em luvas e direitos de imagem. Talvez a saída para o Real Madrid realmente faça bem ao craque francês, se realmente for concretizada. Obviamente, no meio de mais craques, pode acontecer de sua fama como bad boy se esvaziar com o tempo e poderemos ver Kylian novamente em sua melhor fase. Ou talvez, ele possa acabar influenciando negativamente toda a safra de jovens astros do futebol que o Real Madrid tem no clube. Vamos aguardar os próximos capítulos. Comente abaixo qual a sua opinião sobre Mbappé. Esse é o canal O Manual da Bola. Até o próximo vídeo.